até que Ele venha, até que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo volte, não podemos deixar a nossa fé esfriar. Amém, irmãos? Essa é a mensagem, essa é a reflexão que o Senhor, através do seu Santo Espírito, quer compartilhar conosco por meio de sua palavra. Então abra suas Bíblias, irmãos, para Lucas, capítulo 18, versículos 7 e 8. Lucas, capítulo 18, versículos 7 e 8. Na versão que eu tenho em mãos aqui, a NVI, Nova Versão Internacional, diz assim, Lucas 18, versículos 7 a 8. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu digo a vocês, Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Essa foi a interrogação feita pelo nosso Salvador, pelo nosso próprio Senhor Jesus Cristo. Primeiramente, Ele nos afirma na sua palavra, em que o nosso Deus jamais Ele falhará com a justiça para com o seu povo. Nós acabamos de cantar uma canção que também é inspirada, como foi lido pela irmã Cláudia, em 2 Crônicas 7,14. E como isso é uma realidade hoje, irmãos, na vida do cristão, na vida da igreja, e a diferença que faz uma pessoa, um povo com Deus e outros sem Deus. Porque os desafios, os obstáculos, as dificuldades, as diversidades, elas vão acontecer na vida de qualquer um de nós. Agora, a diferença que irá fazer é exatamente até onde eu suporto, até onde eu posso suportar, até onde eu consigo suportar. Por isso, irmãos, que nós, mais do que nunca nesses últimos dias, não podemos, em hipótese alguma, deixar a fé esfriar. E Jesus Cristo traz, então, essa interrogação para os discípulos que vem até nós hoje. Quando o Filho do Homem retornar, e não falta muito, haverá fé ainda na terra? Então, nós vamos fazer aqui uma breve explanação, apenas 3 situações, 3 condições, 3 atitudes que nós temos que tomar. Isso é uma emergência, para que não venhamos deixar a nossa fé esfriar. Podemos perceber que a Bíblia ela contém diversas histórias marcantes sobre fé ou ensinamentos, sobre a necessidade de confiar em Deus em todos os momentos. Mas colocarmos isso em prática nem sempre é fácil, não é verdade? É desafiador para todos nós. Então, como podemos manter a fé nos tempos difíceis? Como não deixar a nossa fé esfriar? Vamos ver algumas dicas do que a palavra de Deus tem a nos ensinar sobre esse desafio. Primeiramente, para que não venhamos deixar com que a nossa fé esfrie, é que precisamos nos alimentar da palavra de Deus diariamente, todos os dias. Alguém aqui tomou café hoje? Amém, glória a Deus, né? Você almoçou? Opa, o irmão Walter disse até assim, deu até um like, né, irmão Walter?
Foi caprichado o almoço do irmão, então. Talvez fez um lanchinho, né, antes de vir para a igreja. Tem um pão aí que está ficando famoso aqui na igreja, né? Pão caseiro aí. Depois a gente faz um merchandising, né? Mas o alimento físico é essencial, não é verdade? Precisamos. Não tem como. Saco vazio não se põe de pé. Isso é um provérbio popular antigo, né? Saco vazio não se põe de pé. Não para em pé, né? Vazio não tem como o saco ficar, né? Ele tem que estar sempre cheinho. Alguns estão um pouco mais cheinhos do que outros. Mas, assim, irmão, como eu e você precisamos nos alimentar todos os dias. Nós temos aqui um atleta, né, irmão Vinícius, o neto da irmã Kátia, é atleta. Tem que se alimentar rigorosamente, né, Vinícius? Para manter energia, vigor, para ele suportar aí, os desafios da sua vida, da sua rotina de atleta. Tem que tomar vitamina, proteína. Então, assim, irmãos, é a nossa vida espiritual. O Espírito de Deus que habita em nós, ele precisa estar todos os dias alimentado. E a palavra de Deus é a fonte primordial desse alimento. Vamos ver o que diz em Lucas capítulo 4, no mesmo livro que nós iniciamos o tema da mensagem. Lucas capítulo 4, versículo 4. E foi uma condição exatamente em que Jesus estava enfrentando, e para que ele pudesse suportar tal desafio, que foi a tentação, que ele foi conduzido para suportá-la, ele teve um preparo primeiramente, né? Primeiro ele se preparou espiritualmente, e aí então ele citou, quando foi desafiado, Lucas capítulo 4, versículo 4, diz assim: Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem. Nem só de pão viverá o homem. O pão, ele perece. O alimento físico, ele perece. Mas o alimento espiritual, não. E é ele que nos mantém firmes, de pé, para vencermos os obstáculos, as provações, as adversidades. Ainda também no livro de Romanos, capítulo 10, versículo 17, nos fala da importância que tem de nos alimentarmos da palavra de Deus e a diferença que isso faz em nossas vidas para que a nossa fé jamais venha se esfriar. Romanos capítulo 10, versículo 17. Romanos capítulo 10, versículo 17, nos diz assim: e, consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Amém, irmãos? Até aproveitando a oportunidade, se algum dos irmãos, alguém que está aqui hoje, obrigado, irmão, Deus abençoe, ainda não tiver uma Bíblia para o seu uso diário, nós conseguimos uma para você. Não é verdade, pastor? Sempre vamos ter uma espada à disposição. E o alimento, o pão diário, o pão de cada dia, né? Que é a palavra de Deus. Então, se depois, quem estiver aqui ainda não tem uma Bíblia, procure depois falar com o pastor que a gente pode conseguir uma para você. Mas se nos alimentamos de comida física todos os dias, é importante nos alimentarmos também da comida espiritual. No livro de Salmos 33, 4, afirma o quanto a palavra de Deus é que nos faz sermos fortes em tempos difíceis. A Bíblia também, nela, você e eu vamos encontrar histórias de pessoas comuns como nós, como eu e você. Pessoas comuns que passaram por problemas e venceram por meio da fé. Prevaleceram na fé, em Deus e na sua palavra. Vale ressaltar a importância de depositar a fé em Deus. Existem pessoas que depositam sua fé em várias coisas. E tem gente que às vezes até usa
um termo assim tão comum. Ah, eu tenho fé que o meu time esse ano vai ser campeão. Você já ouviu alguém dizer isso? Tenho fé que o meu time vai ser campeão. Ainda bem que eu não tenho mais essa preocupação, porque se dependesse disso, estava triste até agora com o meu time, né? Nem tenho mais. Não faz diferença mais para mim. Nada contra, né? Tá? Quem tem aí seus clubes, né? Mas para mim não surtiu efeito. Então, existem pessoas que colocam fé em tudo. Ah, eu tenho fé que eu vou passar esse ano. Eu vou passar no vestibular. Tem que ter fé. Amém, Vinícius? Mas a fé em Deus, né? A fé em Deus. Não na nossa capacidade humana. Porque quando o homem confia mais nele próprio do que em Deus, ele vai se frustrar um dia. Mais cedo ou mais tarde, seus planos são frustrados, né? Então, confiando em Deus, tendo a certeza de que Ele irá prover. A segunda razão, a segunda atitude que devemos tomar para mantermos a nossa fé firme no Senhor e não deixá-la esfriar, é que precisamos entregar o controle de nossa vida para Deus. Precisamos entregar o controle total de nossa vida para Deus. Salmos capítulo 37. Salmo 37. Quem pode ler para nós aí em voz alta esse versículo? Salmo 37, versos 4 e 5. Algum irmão, alguma irmã, algum voluntário possa ler para nós em voz alta? Salmos 37. Eu vou pegar aqui um microfone, irmãos. Posso pegar aqui um microfone, fazer um pouquinho diferente? Quem vai falar? O irmão Walter, por favor, o amarelo. Estou desafiando o irmão do som. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Amém? Segura aí, irmão, que depois tem mais. Entrega, obrigado, irmãos. Desculpa o desafio em cima da hora. Mas observamos na palavra de Deus que nós temos que nos deleitar no Senhor. Nós temos que esperar e confiar verdadeiramente, entregar o nosso caminho ao Senhor. É entregar os nossos planos, entregar os nossos projetos, entregar a nossa vida na sua totalidade. Tudo que eu tenho de planos, de sonhos, de anseios, as inquietações, as preocupações, angústias, tudo isso eu tenho que deixar verdadeiramente nas mãos do Senhor. E eu queria, aproveitando esse tema, essa passagem, compartilhar com os irmãos um pequeno vídeo que tem como título Corte a Corda. Esse vídeo ele traz para nós uma ilustração, a importância que tem de verdadeiramente nós ouvirmos a voz do Senhor e confiarmos. E caso ao contrário, caso não venhamos ou deixemos de dar ouvido à voz do Senhor, deixemos de confiar nele, o fim é a morte, o fim é a tragédia. Então, peço aos irmãos que podem colocar aí, por favor, possam soltar aí o vídeo. Corta a corda. Esta é a história de um alpinista que buscava sempre superar mais e mais desafios. Ele resolveu, depois de muitos anos de preparação, escalar o Aconcagua. Como queria a glória somente para si, resolveu escalá-lo sozinho. Ele começou a subir. Porém, como não havia se preparado para acampar, decidiu seguir a escalada até atingir o topo. Escureceu e a noite caiu como um breu nas alturas da montanha, e não era mais possível enxergar um palmo à frente do nariz. Tudo era escuridão. Não havia lua e as estrelas estavam cobertas pelas nuvens. Subindo por uma parede, a apenas 100 metros do topo, o alpinista escorregou e caiu. E nesses momentos angustiantes, passaram por sua mente todos os momentos felizes e tristes que havia vivido. De repente, ele sentiu um puxão forte que quase o partiu pela metade. Como todo alpinista,
havia cravado estacas de segurança com grampos a uma corda comprida que fixou em sua cintura. Suspenso no ar, em completa escuridão, não havia mais nada a fazer a não ser gritar. E ele rogou a Deus: ó meu Deus, ajude-me. Uma voz grave e profunda vinda do céu indagou: o que você quer de mim, meu filho? Salve-me, meu Deus, por favor. E Deus lhe fez uma nova pergunta: você realmente acredita que eu possa salvá-lo? E o alpinista respondeu: tenho certeza. Deus então ordenou: corte a corda que o mantém pendurado. Houve um momento de silêncio e reflexão. O homem se agarrou ainda mais à corda e pensou que se a soltasse, morreria. O pessoal de resgate conta que no dia seguinte encontrou o alpinista congelado, morto, agarrado com força, com as duas mãos a uma corda, a tão somente 2 metros do chão. Esta é uma história real e a dedução a respeito do diálogo com Deus foi feita porque o alpinista foi encontrado a apenas 2 metros do chão. E você? Está segurando firmemente sua corda? Por que não a solta e se joga nos braços de Deus? Não existe meia-fé. Obrigado, irmãos. A última frase que ele citou na ilustração diz: não existe meia-fé. Ou você crê ou não crê. Ou você verdadeiramente deixa Deus no controle de sua vida, ou Deus não está no controle da sua vida, do seu ser. Então, nada melhor do que nós deixarmos o Senhor ser aquele que é o nosso guia, aquele que vai estar à frente de nossos projetos, de nossos planos, de nosso ser. Amém, irmãos? A terceira atitude que devemos tomar, irmãos, para que não venhamos deixar com que a fé se esfrie, é ter uma vida de oração. É o que nós estamos fazendo aqui hoje, mas que temos que fazer também no dia de segunda, no dia de terça, no dia de quinta e todos os dias. Temos que tirar um momento para falar com Deus. Falar com Deus faz bem para a alma, né? A canção que nós cantamos. Falar com Deus é um privilégio. Orar a Deus faz bem à alma e nos satisfaz. Então, Romanos capítulo 12, versículo 12. Uma leitura que nos auxilia sobre a importância de termos uma vida de oração. Romanos capítulo 12, versículo 12. Eu vou pedir que o irmão Walter, está com o microfone aí, irmão? Pode ler, por favor? Romanos 12, 12. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Sede pacientes na tribulação. Não é fácil, né, irmãos? Com certeza. Quantas tribulações você passou durante esses dias, esta semana, ontem, hoje? Eu fiquei sabendo hoje que o pastor ontem não estava muito bem de saúde, né, pastor? E glória a Deus que ele está aqui, ó, pezinho, né? Para a glória de Deus. Nem parece. Vocês sabiam que o pastor ontem esteve doente, enfermo? Para a glória de Deus está aqui hoje, né? Mas porque a força não vem dele próprio. É Deus que dá força a ele, né, pastor? Amém? É o nosso Deus que o fortalece a ele, a irmã Anita, sua família, seu lar, assim como nós. Por isso, irmãos, temos que perseverar na tribulação. Perseverar na paciência, temos que ser paciente na tribulação e perseverar na oração. Deus certamente fica feliz em ver que nós, como seus filhos, confiamos verdadeiramente nele.
E certamente cada pedido que aqui foi apresentado, aqueles que ainda estão em secreto, talvez existam alguns pedidos que você não quis expor, mas seja qual for o pedido, o Senhor, na sua misericórdia, no seu tempo e de acordo com a sua vontade, Ele há de atender. Amém, irmãos? E o tempo de Deus não é o nosso, né? Como bem foi comentado pelo pastor, o casal aqui, nossos irmãos, né? Jesus e Jesusita. Agora acertei, né, irmão? Tinha que acertar, né? Mas está gravado ali. Jesusita. O casal já fazia tempo que estava orando. Fazia tempo, irmão? 5 meses em oração. 1 ano e 5 meses. Tá, eu só ouvi os 5. Então tinha 1 ano e 5 meses que os irmãos estavam em oração. E aí veio no tempo do Senhor essa bênção, né? Glória a Deus por isso. Então tudo no tempo do Senhor. O que nós precisamos é perseverar, confiar e esperar que o Senhor assim há de atender a nossa necessidade. Amém, irmãos? E para finalizar, no livro de Lucas, capítulo 17, para nos alimentarmos da palavra, para mantermos sempre o Senhor no controle de nossas vidas e termos uma vida de oração, perseverando em oração, nós observamos, irmãos, que em Lucas capítulo 17, versículo 5, assim como os nossos primeiros irmãos, que foram os discípulos chamados diretamente pelo Senhor, eles também tinham suas dificuldades. E aqui eles clamaram ao Senhor para que os fortalecesse a sua fé. Lucas 17, capítulo 5, diz assim: os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. E aí no versículo 6, Jesus respondeu: se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderão dizer a esta amoreira: arranca-se e planta-se no mar, e ela obedecerá. Então, o Senhor, Ele deixa em sua palavra essa certeza de que Ele há de atender aos nossos pedidos. Ele há de atender a nossa fé. E se nós estamos com a fé querendo esfriar, nós temos que seguir essas orientações. Senhor, aumenta a minha fé. Senhor, eu preciso me alimentar mais da Tua palavra. Eu preciso ter mais ânimo para continuar buscando o Senhor. Senhor, eu quero entregar minha vida na totalidade. E preciso diariamente estar em sintonia com o Senhor. Quero finalizar essa reflexão trazendo uma mensagem através de uma canção, de um louvor a Deus. Uma música que tem como título A Fé. O autor é Sérgio Lopes, um xará. E essa canção, se você conhecê-la, cante comigo. A letra é bem fácil. E que você possa sair daqui, eu e você, estejamos saindo daqui ainda mais fortalecidos pela palavra do Senhor, não pela palavra de um homem, porque o homem é falho. Eu sou falho, sou pecador, sou pó. Mas o Espírito de Deus, é Ele quem nos conduz, é Ele quem nos guia, é Ele que nos dá discernimento da palavra do Senhor. Vamos louvar a Deus a fé. Pode soltar, irmãos, por favor. E medite na letra dessa canção. Que o Senhor fortaleça a sua fé também. Em nome de Cristo Jesus. Quando a força te faltar, a coragem te deixar e as lágrimas banharem o seu rosto e sentir a sensação de uma eterna solidão
esperando um futuro que passou. É exatamente assim, quando tudo está no fim, quando já sofremos tanto no deserto. Se tua força não puder te fazer ficar de pé, esse é o momento do poder da fé. A fé só abre os mares quando o momento chegar. A fé se manifesta quando o limite da força acaba. A fé tem seu segredo, não se revela ao que tem medo, mas ao que luta até o momento da fé chegar. Ora, a fé é o firmamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Exatamente assim, quando tudo está no fim, quando já sofremos tanto no deserto. Se tua força não puder te fazer ficar de pé, esse é o momento do poder da fé. Só a fé em Cristo Jesus poderá te levantar. A fé só abre os mares quando o momento chegar. A fé se manifesta quando o limite da força acaba. A fé tem seus segredos, não se revela ao que tem medo, mas ao que lutar até o momento da fé chega. Santo Deus e bendito Pai, nós nesse momento, em nome de Cristo Jesus, queremos agradecer ao Senhor pela sua palavra, ó Deus, pelo seu Santo Espírito que nos guia, que nos consola, que nos fortalece, que nos ensina, nos instrui através das suas sagradas Escrituras, ó Deus, e que assim venhamos colocar em prática no nosso dia a dia tudo que nós temos ouvido, para que assim o Senhor seja glorificado em nossas vidas. E também, ó Deus, nos usa como instrumento de vida, de paz, de esperança e de fé, aqueles que estão carentes, necessitando do conhecimento do Senhor. Em nome de Cristo Jesus oramos, Pai, agradecemos. Amém.